Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez falando sobre o nosso dossiê da edição número 107, falando sobre diferenças culturais. Quem fez a coordenação desse dossiê foi meu querido amigo Hermil Mihai Diaconescu. Hermil, vamos começar o nosso papo aqui, como a gente sempre começa os nossos vídeos, com aquela perguntinha bem simples e singela. Hermil, quem é você? Então, primeiro, obrigado pelo convite para fazer este vídeo e também pelo convite para coordenar o dossiê. Foi uma experiência absolutamente incrível. Quem sou eu? Sou o Hermil. Agora que tem muitas, não sei, partes da minha personalidade, sou romeno, aprendi português, sou coach como profissão, mas também trabalhei por muito tempo para empresas multinacionais. Gosto de tango, gosto da língua portuguesa, gosto de viajar, e viajar assim como um viajante, não como turista, como Saramago dizia, para saborear um bocadinho, falar com os locais, sentir o sabor local, assim. Muito bem. Não sei o que mais dizer. Então, você que é um coach mega experiente, de uma sensibilidade muito grande, eu vou te perguntar de novo, Hermil, porque você me disse aonde você nasceu, do que você gosta, o que você quer fazer da vida, mas você não respondeu a minha pergunta tão simples. Quem é você? Essa pergunta nunca acaba, não é? Nunca terá uma resposta certa. Mas eu sou um ser humano, um homem, não sei o que mais. Essa pergunta é complexa, né? Muito. Eu quero partir dessa pergunta para a gente começar a se entender enquanto gente, para aí a gente levar essa conversa para o outro que ainda é diferente de mim, que nasceu num lugar diferente, tem crenças diferentes. Então, antes, Hermil, conta um pouquinho como é que foi montar esse dossiê? Quem é que você pensou em escolher? Que caminhos você achou que seriam legais para o nosso público ler? Que bom. Olha, foi uma experiência incrível. Eu fiquei assim, primeiro, quando vi o teu convite, disse, tudo bem, então um tema que eu gosto, do que eu gosto, agora vamos com certeza encontrar pessoas. O que não foi fácil, mas na minha cabeça eu tinha uma ideia, ter pessoas que têm algo a dizer ou algo a ver com diferenças culturais. Não sei, pessoas que viveram noutros países, que viveram experiências num âmbito assim multicultural. E a primeira que respondeu sim, sem saber nada, sem pensar o que vai escrever, não sei, foi a Helena. Eu estava explicando a ela, olha, acabei de receber um convite da revista Coaching Brasil para fazer um dossiê assim bonito sobre diferenças culturais. E tu, que és italiana, agora nós estamos num restaurante aqui na Romênia tomando uma cerveja juntos. Mas tu também aprendeste a falar polonês, trabalhas com polacos e uma coisa assim, ela mora em Mônaco, assim. Eu acho que tu podes mesmo escrever algo. Ela disse, claro, vamos a isso. E foi a primeira que respondeu sim. Depois eu pensei em pessoas como Flávia também, que é uma cidadã do mundo, uma brasileira cidadã do mundo. Na Fernanda, que, para ter um olhar assim, o que tem a ver aparentemente sistêmico e uma coisa assim que nos une. E aparentemente diferenças culturais é uma coisa que nos separa. Portanto, o que tem a ver coaching sistêmico com diferenças culturais?
como é que encara o assunto. Depois, falando com outras pessoas, a Dulce me sugeriu a Câmila, o Fernando, eu pensei na Sony também, que é aqui uma vizinha nossa da Bulgária, e assim fomos montando este dossiê. E claro, não podia faltar tu e Juan, a dupla impecável que eu já sabia das vossas histórias na Alemanha, que eu sempre conto a tua história com o teu vizinho perguntando o que acontece se eu sair com o carro. Ele respondendo, mas não pode. Exatamente. Eu sempre conto a tua história para realçar um bocadinho diferenças culturais, para destacar um bocadinho o que pode acontecer. E foi uma experiência maravilhosa. Pessoas dizendo também, olha, quero, e depois recusando, dizendo que não dá tempo, assim. Mas eu acho que correu tudo ótimo. Normal, normal. E só para falar um pouquinho para quem não sabe da história, né, como é que nós chegamos nessa capa. Nós sempre fazemos a reunião junto com os nossos autores e o nosso artista, né, o Danilo Scarpa, e aí os autores vão trazendo para a gente imagens que eles associam com o tema do nosso dossiê. Então, quando se fala em diferenças culturais, que imagem vem à mente? E aí foi uma reunião maravilhosa, né? Como é que você começou no seu artigo? Você começou elencando os países, né? De onde que as pessoas estavam falando, né? Como é que era? Brasil, França, Bulgária... França acho que foi primeiro, sim. França, Brasil, Bulgária, Alemanha, Argentina, Holanda, Fernando, Holanda, né? Então, assim, estava Romênia. cada um, Romênia, cada um estava num país diferente, né? Então, foi exatamente as diferenças e a diversidade. E aí o pessoal começa a trazer as ideias para a capa, coisa e tal, de repente aparece a salada de fruta, né? Quando apareceu a salada de fruta, acho que para todo mundo ficou esse negócio, é por aí. Aí também tinha a ideia do mundo, né? O mundo aberto no meio e coisa e tal, e aí o pote da salada de fruta acaba virando o mundo e temos essa capa maravilhosa aqui que representa muito bem, né? O que é essa mistura, né? Essas diferenças culturais com sabores tão diferentes, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho, Hermil, um pouco das suas experiências, né? Você que vive na Romênia, mas você tem uma experiência internacional muito, muito rica, né? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, coisas que sejam bem emblemáticas, vamos assim dizer. Acho que a minha experiência multinacional enriqueceu muito depois de eu ter começado a aprender língua portuguesa, porque encontrei muitas pessoas neste mundo, de Portugal, de Brasil, de Angola, de Cabo Verde, de pessoas pensando diferente, com culturas diferentes, com abordagens diferentes. Foi uma experiência enriquecedora e eu posso recomendar a qualquer pessoa deste mundo tentar aprender uma língua estrangeira, porque a língua vem junto com uma cultura, com um povo, ou mais povos, no caso da língua portuguesa. E esse, acho que é algo emblemático. Também aqui na Romênia, mesmo dentro da Romênia, eu fui uma pessoa que trabalhei em muitos lugares, agora eu moro em Bucareste, mas eu trabalhei em várias cidades do país, conheço pessoas de várias zonas aqui do país. Posso reconhecer a fala de algumas pessoas, localizar a pessoa da cidade seguinte à fala daquela pessoa. E ao longo do tempo fui trabalhando para empresas multinacionais também. E assim é que comecei a
perceber um bocadinho mais sobre as diferenças, sobre como pessoas de outros países pensam, agem. Também tive a oportunidade de visitar muitos países aqui na Europa, acho que muitos mesmo. Tive a oportunidade também trabalhando de visitar a China, de visitar a Índia. Quando eu digo visitar a China e a Índia, e muito pouco, alguns dias, porque a China e a Índia não dá. Acho que precisamos de anos para visitar estes Anos. países. Mas assim, eu acho que sempre a minha curiosidade foi assim atrás de mim para eu procurar entender outras pessoas, tentar assim comer um outro prato assim mais esquisito, ouvir uma outra música, tentar mesmo a perceber como é que são os outros. E uma coisa que nem você falou agora, procurar entender outras pessoas. Então, vamos pegar esse entender outras pessoas. A primeira barreira que a gente tem para entender outras pessoas de outras culturas é exatamente o idioma, né? Como é que você vê essa diferença de idiomas para o entendimento do ser humano? Bom, então, primeiro eu tenho de corrigir alguma coisa, porque eu mesmo escrevi um outro artigo na revista, Sonhando com a Neve, onde eu falo que é muito difícil, impossível de entender uma outra pessoa. Claro, no nível lógico podemos entender os argumentos, as ações, mas no nível emocional, eu não posso realmente sentir o que aquela pessoa sente naquela situação. Não posso mesmo entender, mas pelo menos entender de onde vêm as ações, o seu jeito de agir, de falar, de assim. Olha, esta coisa com línguas estrangeiras, com língua, eu acho muito interessante. Vou te contar uma história. Quando alguém começa a aprender português, normalmente um professor ou alguém, um amigo, começa a dizer que tudo começa para, olha, tens de decidir. Será português europeu ou será português brasileiro? Tens de fazer esta escolha para depois poder focar naquilo que gostas de aprender. Só que eu, não começando com um professor ou com uma escola, eu resolvi aprender as duas variantes no mesmo tempo. E que foi muito útil, na verdade, porque aprendi com diferenças. Eu fui atrás das diferenças. Olha, porque uns dizem te amo e outros dizem amo-te. E fui aprender o lugar do pronome em português brasileiro e em português continental. Porque uns dizem a minha cama e outros dizem minha cama. E fui aprender que o pronome possessivo não leva artigo no Brasil, mas leva sempre artigo em Portugal. E assim é que, com diferenças que chamaram a minha atenção. Por quê? De onde vem esta diferença? Vamos perceber. Agora, coisa com a língua para... Eu traduzi um livro para romeno. É muito, incrivelmente difícil traduzir um livro, porque, na verdade, é como tu dizes, tens de mudar sentimentos e pensamentos e entendimentos para que o povo-alvo perceba a mesma coisa que o povo inicial percebe na escrita original. É muito difícil, porque a mesma palavra não muda da mesma maneira. A mesma fala não muda da mesma maneira. Agora, eu escrevo os meus artigos em português, porque é muito mais fácil eu escrever em romeno, mas depois é muito mais difícil traduzir para português. Portanto, eu sempre escolho escrever o meu artigo em português, porque escrevi uma vez em romeno e foi um pesadelo traduzir para português. Então, não, basta. E sim, é muito importante. Eu aconselho
todas as pessoas que gostam de alguma cultura, de algum povo, que querem conhecer melhor o país, que tentem perceber, aprender um pouco, pelo menos, da língua, do jeito de falar das pessoas daquele país, daquela cultura. É uma coisa que é notório, né, e é muito falado, são grandes autores que dizem que é completamente diferente você ler o autor no original. Então, vai desde um Shakespeare, que na época em que ele escrevia, o inglês já era completamente diferente. Se você for para o alemão, a coisa complica mais ainda. Filósofos dizem que quando você lê um Kant em alemão, você realmente consegue entender o que ele quis dizer. E as traduções não conseguem abarcar o que uma simples palavrinha quer dizer. Vamos dar um exemplo aqui do nosso português, a palavra saudade, né? Que até onde eu sei, o português é a única palavra que tem, é o único idioma que tem uma palavra para designar esse sentimento de saudade. Então, em inglês, você diria, I miss you, né? Eu sinto sua falta. Mas sentir sua falta é uma coisa, saudade é um sentimento completamente diferente, né? Então, como você disse, a tradução fica muito difícil, porque como é que eu vou explicar saudade, né? E eu acho que essa salada de palavras, elas complicam especialmente para que a gente compreenda o sentimento da outra pessoa, como você começou falando, né? Como é complexo entender o que o outro está sentindo pelo que o outro está passando, né? Vamos fazer uma pontinha aqui, vamos levar isso para o coaching. Imagina você fazendo coaching com uma pessoa de um outro país, de uma outra cultura. Você não fala o idioma dela, ela não fala o seu idioma. Então, vocês estão usando um idioma comum, vamos dizer, o inglês. Que nenhum de nós fala bem. Exatamente, que nenhum dos dois tem ele como língua nativa. Como é que você vê, como é que você sentiu isso nas suas experiências? Bom, agora, tenho de dizer, antes disso, tenho de dizer duas coisas antes disso. A primeira é que o romeno também diz que a língua romena é a única do mundo que tem uma palavra para expressar a saudade, que em romeno se diz dor. Portanto, nós também dizemos a mesma coisa. E vou dar um outro exemplo de português, que é a famosa vou andando. Como estás? Vou andando. E eu sei qual a sensação que me vem quando eu ouço vou andando. Mas eu não sei bem como transmitir isso em romeno para romenos, para os romenos saberem também sentir esta coisa de vou andando, que é assim. Nem posso traduzir, mas eu já sinto do que se fala. Agora, voltando à tua pergunta, acho que é um desafio e também uma oportunidade. Acho que os dois, pelo menos o coach, tem de ter um bom nível daquela língua, sendo a língua do cliente ou a língua, uma terceira língua, dizemos inglês. Um conhecimento bom. E depois, baseado a este conhecimento bom, que também traz confiança no coach. Um coach não pode entrar sem confiança, pensando que, olha, mas se eu não entender, se eu não perceber alguma coisa, faço o quê? Não. Um bom conhecimento da língua traz, mesmo não sendo materna, traz confiança. E depois disso surgem oportunidades. Porque a partir de um bom nível da língua, quando tu não percebes uma palavra, podes perguntar. E geralmente, uma palavra mais esquisita, que tu não tens no teu vocabulário assim, pode revelar algo no teu cliente.
Fala-me um bocadinho mais, o que? Eu não percebo exatamente o que. E ao descrever aquela palavra, pode-se abrir um insight, uma porta, não sei, uma janela nova. Então, às vezes temos vantagem. Mas, claro, tudo a partir de um certo nível da língua. Não podes começar a entrar numa sessão de coaching com bom dia, tudo bem, assim. Tens de ir um bocadinho e também experimentar. Experimentar muito antes. Você trouxe um aspecto que eu acho fundamental. Você falou sobre oportunidade de não saber, a oportunidade de perguntar mais. E o grande perigo de quando você está falando com uma pessoa do mesmo país que você, fala a mesma língua que você, o grande perigo de você achar que você entendeu o que ele queria dizer com aquelas palavras. Exatamente, exatamente. Quando ele fala isso num outro idioma, aquilo embaralha a cabeça, e aí você fica em dúvida. E na dúvida você pergunta, né? Exatamente. Quando usa uma gíria, uma coisa assim que normalmente não usas na linguagem de cada dia, o que significa isso? Fala um bocadinho mais. Fantástico. Agora, vamos falar um pouquinho sobre que os nossos autores falaram bastante, né? Sobre essas diferenças culturais que, por vezes, nos chocam, né? Que nem o que me marcou muito foi o artigo da Flávia, uma das primeiras experiências dela em Londres, e ela está num trem de Londres apertado e uma pessoa vira para ela e fala: você pode chegar mais para lá? Você está invadindo o meu espaço? E aí você pensa que no Brasil, nos nossos trens lotados, nos nossos ônibus lotados, é uma coisa impensável você chegar para alguém e falar: você pode chegar mais para lá? Porque o normal aqui é estar todo mundo apertado, né? E lá não, lá na cultura deles, eles têm a questão do meu espaço, e é muito precioso isso, né? E, por vezes, é difícil de um latino entender essa questão do espaço, o distanciamento, né? O que nós temos de entender é que eles precisam daquele espaço. Entender exatamente o desejo dele de ter mais espaço, eu não sei se podemos ou não, mas que eles são diferentes, podemos perceber. Agora é a nossa escolha. Fazemos o que exatamente como no artigo da Flávia está escrito? A nossa escolha é o quê? Tentar fazer a mesma coisa, agir como eles, ou tentar manter a nossa individualidade. Aqui é uma questão muito complicada e eu aconselho o leitor, aconselho o pessoal a ler mesmo os artigos, porque trazem muitos aspectos diferentes e perspectivas diferentes. Falando disso, de início eu pensava em escrever o meu artigo como uma costura dos outros artigos. Mas acabei por não fazer, porque eu percebi que há tantas coisas interessantes que eu não quero roubar do leitor à primeira vista, a perspectiva dele sobre o artigo, a perspectiva, por que eu tentar traduzir ou destacar algo que eu acho que é importante naquele artigo, em vez de deixar o leitor mesmo descobrir. E esta coisa de diferenças tão chocantes, afinal temos uma escolha, porque a nossa escolha é também sair daquele lugar, quando as diferenças são irreconciliáveis conosco, com a nossa personalidade, com os nossos valores, com a nossa saúde, não sei. É a nossa escolha também. Deixa eu aproveitar essa época que nós estamos vivendo, né? Esse vídeo aqui está sendo gravado em abril de 2022 e o mundo está vivendo uma guerra. Aliás, está vivendo várias, mas uma em particular está tendo grande destaque no mundo, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia.
Você está na Europa, você está bem vizinho ao conflito que está acontecendo. Queria abrir um parênteses aqui nessa nossa conversa para que você contasse um pouco para nós como é a leitura sobre a guerra e as motivações nos diferentes países, que têm culturas diferentes, têm histórias pregressas diferentes, têm dores muito profundas, né? Queria que você contasse um pouquinho disso. Bom, eu vi várias percepções, sendo em contato com pessoas do Brasil, de Portugal, de vários lugares deste mundo, eu vi várias opiniões. Também aqui nós romenos temos várias opiniões entre nós. E eu percebi, com esta guerra começando, porque tu também disseste há várias guerras, mas a mim nenhuma impactou tanto como esta de agora aqui me impacta. Mesmo que outras guerras tenham sido também cruéis, com muitos crimes assim. Mas esta aqui é perto de nós, com pessoas que nós compartilhamos uma história, russos, ucranianos, uma história que nem sempre foi boa. Aliás, a maioria dos casos não foi uma história boa. Aqui neste canto do mundo, todos estes povos que ficam por aqui têm uma coisa má na história deles relacionada aos outros povos aqui. E eu pude perceber que quando entra em jogo na arena, entra as nossas crenças, a nossa história de vida, o que nos pais contaram sobre aquilo, sobre russos, sobre ucranianos, é muito mais impactante do que, por exemplo, para um brasileiro, que é uma guerra em qualquer lugar do mundo. Eu não sei muito bem a história daquele lugar, eu não conheço a história da Rússia, não conheço a história da Ucrânia, mas nós vivemos na nossa pele. A história, eu sou velho o suficiente, eu vivi um período até 17 anos, naquele período de comunismo, de ditadura, naquele sistema além do muro. E eu tenho certeza que na minha pele se sente totalmente diferente esta guerra do que nos outros países. E não falo de medo. Não estou com medo que os russos vão invadir a Romênia ou a bomba nuclear, não sei o quê. Não, eu não falo de medo. Falo das emoções que despertaram em mim. E mais uma coisa, nós aqui podemos ver nas ruas, em Bucareste, as mulheres e as crianças ucranianas que saíram do país. Cada dia. Basta eu sair de casa e, não sei, andar 1 quilômetro. E com certeza vou encontrar um carro da Ucrânia, algumas pessoas na rua, ouvi falar. E também que é muito impactante. Uma coisa que é muito impactante. Com certeza. Aí você falou coisas interessantes, como, por exemplo, nós aqui no Brasil, que nunca vivenciamos uma guerra efetivamente, tudo aquilo que se diz em relação a conflitos, a gente tem mais contato através de filmes, através de histórias, e o que acontece no mundo real, a gente tem contato através do noticiário. E o noticiário, muitas vezes, ele banaliza a violência, ele banaliza, a gente passa a achar que aquilo tudo é normal. Hoje morreram só 200 pessoas. Nossa, ontem foram mais. Então, essa questão da banalização é um pouco complicado. Agora, quando você diz que você sai da porta da sua casa e você vê um refugiado com a mala na mão,
é muito mais chocante, fala muito mais ao coração da gente, né? Do que a gente aqui no Brasil, que não tem ideia do que seja você ter seu país invadido e, de repente, você tem que pegar a sua vida inteira e colocar a sua vida inteira numa mala, numa pequena mala que você possa carregar, né? Agora, vamos para outros lugares, Hermi, vamos falar sobre essas diferenças quando elas acontecem no mundo organizacional. E aí nós temos as empresas multinacionais, e nós temos profissionais que vão trabalhar em outros países. Vamos falar um pouquinho sobre como é que essas diferenças, como é que a tua percepção, como é que essas diferenças afetam comunicação, desempenho, relacionamento? Como é que é a tua visão sobre isso? Bom, aqui eu vejo assim, normalmente, na maioria dos casos, as diferenças culturais são uma fonte de aprendizagem. E muita coisa para aprender do outro. Claro, tem de ter alguma abertura para isso. É muito mais fácil dizer, olha, eles fazem errado, faço eu. Em vez de dizer, mas desta vez vamos fazer como eles. É possível que eu aprenda algo com isso. Mas é muito mais simples dizer, não, eles fazem tudo errado, eu é que sabe como fazer. Mas a primeira coisa, uma coisa fundamental para nós podermos perceber, para nós podermos aprender algo com diferenças culturais, é perceber que há diferenças culturais. Porque às vezes, como aconteceu a mim, escrevo num artigo, pode ser que eu mudo do emprego, mudo para outra empresa, por exemplo, e aparentemente as mesmas equipas, os mesmos KPIs, provavelmente os mesmos resultados esperados, uma estrutura organizacional parecida, e as coisas pareciam as mesmas. Nem me dou conta que há muitas diferenças culturais por trás. Mas o problema está nos detalhes. Portanto, nós é fulcral percebermos que há algumas diferenças, porque às vezes parece que nada mudou, mas na verdade mudou tanto e fracassamos. Não podemos lutar contra uma cultura empresarial diferente e às vezes não percebemos por que nos acontece o que nos acontece, sabe? Porque para nós parece a mesma coisa. Portanto, eu acho que é melhor estejamos preparados para encontrar diferenças culturais, às vezes quase invisíveis. Como eu conto a história do bolo, que parece exatamente o mesmo bolo com um bolo daqui da Romênia. Como eu, estúpido, encontrar numa pastelaria em China um bolo exatamente como aqui na Romênia. Em aparência, era a mesma coisa. Mas, na verdade, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Portanto, eu acho que a primeira coisa essencial, a condição fundamental, é perceber que há algumas diferenças culturais. Depois disso, é a nossa escolha. Porque eu vi também nas organizações, é muito importante a atitude das pessoas. Quanto é importante para mim eu me integrar ou tentar trabalhar com estas pessoas tão diferentes, ou se não for importante, eu não quero. Não quero trabalhar com eles. Eu uso isso como uma desculpa. Eu lhe disse, mas ele não percebeu. Em vez de se eu estiver totalmente interessado para que o projeto corra bem, não sei, então eu vou falar a língua daquela pessoa. Senão eu aproveito as diferenças culturais para me desculpar depois. Eu lhe disse, mas ele
ele age diferente, ele não percebeu o que ele disse. É muito confortável usar estas diferenças culturais. Mas para todas as pessoas, para mim foi uma fonte de aprendizagem. Mesmo quando as coisas não correram bem, eu aprendi que tens de aprender sobre diferenças culturais. Daquela empresa, do teu colega do outro país, como tu também comentas no teu artigo, como age um brasileiro, como age um alemão, na mesma pergunta, na mesma situação. Partir exatamente deste ponto, com esta ideia na cabeça. Onde estão as diferenças culturais? E tem um ponto que eu acho muito interessante, e esse ponto estava presente em vários artigos, porque eu acho que é uma experiência comum a toda pessoa que vai viver junto com outro povo, que tem uma cultura diferente. Eu acho que uma das primeiras estratégias, vamos assim chamar, que a gente adota quando a gente vai morar num outro país, é procurar se parecer o máximo possível com eles, falar o máximo possível igual a eles, se comportar que nem eles. É uma tentativa de se misturar para pertencer. Só que isso, por outro lado, também vai trazendo um conflito de que você vai sentindo que aquele papel que você está desempenhando não faz parte de você. E você está se afastando da sua própria cultura, até que chega um momento que você decide voltar para a sua cultura, mas arrumar uma outra estratégia de conviver com aquela outra cultura. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa primeira fase do querer se misturar, e nessa mistura a gente se perde um pouco e encontro conosco mesmo e essa nova relação com essa outra cultura. Uhum. Aqui eu vou trazer uma outra perspectiva, mas sim, muito interessante este aspecto que trouxeste, e na verdade uma coisa interessante acontece quando nós tentamos parecer exatamente como os outros, e é-nos difícil, sentimos esta dificuldade, gera emoções. Eu não estou confortável no meu corpo, na minha roupa, e o outro, em vez de sentir um outro igual a ele, sente uma pessoa carregada destas emoções. Portanto, esta dificuldade se sente, as emoções se sentem. Mesmo que falemos de um jeito, usemos roupa, não sei o quê, não. O que o outro sente, como tu bem sabes, é a nossa emoção. Portanto, não conseguimos parecer como o outro, porque as nossas emoções, nós não temos conforto e para isso. E eu acho que a chave aqui é tentar encontrar uma maneira para manter a nossa identidade. Não quebrar os costumes daquele país ou fazer coisas totalmente, não sei, que ofendam pessoas, mas, por outro lado, tentar manter o nosso conforto e a nossa individualidade. E como eu disse, se não conseguimos, a escolha é nossa, sair daquele lugar, não encontrar mais aquelas pessoas. Mas eu vou trazer aquele exemplo que eu ofereci também no artigo. Quando aprendemos uma língua estrangeira, antes era exatamente assim. A meta era isso, falar exatamente como um nativo fala. A meta de antes era assim. Mas ao longo dos anos, as pessoas começaram a perceber que, na verdade, tu nunca serás um nativo e nunca, olha, tenho um desafio para ti. Vai aprendendo comendo e vamos falar daqui a 10 anos. Eu tenho certeza
que tu vai ter algo na tua fala que eu vou detectar não ser romeno. Portanto, por que tentar fazer uma coisa impossível em vez de, sim, aprender a falar corretamente, escrever corretamente, mas não matar totalmente o teu sotaque de romeno? Porque é uma coisa que te faz diferente. E as pessoas, o teu interlocutor, até pode gostar. Olha aí, um estrangeiro que tenta falar a minha língua. Que coisa interessante. E ele não pretende fingir que não é. Não, não pretende fingir nada. É simplesmente uma pessoa que quer se entender contigo, falar contigo, compartilhar histórias juntos. É isso. Eu acho que manter a nossa individualidade é essencial, mas também não recusando aprender com o outro, porque sabes daquela coisa que eu gosto muito daquela fala que diz estranhar o familiar e familiarizar o estranho, porque assim é que nos aprendemos. Tentar, olha, ele faz diferente. O ovo frito, o mestre Atá faz diferente, mas eu aprendi com ele. Aprendi com ele a fazer o ovo frito de maneira diferente. E até agora eu faço. Corremos o bom risco de aprender algo, estranhando o familiar, familiarizando o estranho. E uma coisa interessante também é como que as pessoas lidam com as diferenças culturais de formas diferentes através das gerações, né? O Brasil é um país continental que recebeu muitos imigrantes. Então, o Brasil tem a maior colônia japonesa fora do Japão, e ele tem a maior colônia de vários países fora desses outros países originais. E uma coisa interessante é que no Brasil nós ainda temos imigrantes idosos. E uma coisa muito comum, principalmente entre japoneses, coreanos, chineses, é que esses idosos que moram no Brasil há 60 anos, há 70 anos, eles falam o mínimo que eles precisam para conseguir se comunicar. E eles ficaram tão presos dentro daquele núcleo deles para manter os costumes, manter o idioma, né? Eu lembro quando eu morava numa outra cidade, tinha um senhor japonês, cerca de 80 anos, e ele vendia verdura, né? Saladas, e ele plantava isso na casa dele. E ele falava muito pouco de português. E eu gosto muito de idiomas, né? E um sonho que eu tenho ainda é aprender o japonês. E eu sei algumas palavras em japonês. Então, quando ele chegava de manhã e eu o cumprimentava em japonês, ele abriu um sorriso imenso. Ele ficava muito feliz. E aí ele começava a falar em japonês comigo. Opa! Apenas no bom dia. E as novas gerações, elas já se relacionam com os idiomas de uma maneira diferente, né? De uma forma, vamos dizer assim, muito mais prática. Eu não sei se isso acontece também na Romênia, que é um país muito menor, né? Aqui é uma coisa que temos uma situação um bocadinho parecida, mas diferente. Há comunidades de húngaros, por exemplo, na Transilvânia, que naquelas aldeias eles falam muito pouco romeno. E uma coisa que eu Hermil, não posso perceber e entender, porque não falar romeno na Romênia, eu acho que fecha muitas possibilidades, fecha muitas oportunidades. Mas aqui também é a escolha deles, naquela comunidade, de não sair da comunidade, de só falar húngaro, e eu não posso julgar. Simplesmente acho estranho viver num país e não falar a língua. Mas, como tu dizes, as comunidades às vezes prendem pessoas e eles começam, não sei, por medo,
por causa das tradições, por causa dos outros, apontando o dedo. Ah, mas tu queres sair da comunidade? Não, fica aqui conosco. Sabes, aquela coisa de sempre a comunidade não querer que tu saias, sabe? Não sei exatamente como acontecem as coisas. Às vezes o político também intervém nisso. O político, neste caso, intervém. Mas Nós temos os interesses políticos e os interesses financeiros, né? Que muitas vezes a gente não fica nem sabendo, né? Qual é o jogo que está por trás. Hermil, para a gente ir fechando essa nossa conversa aqui, olhando para esse nosso mundo, que é uma salada de frutas, que mensagem você daria, que dica você daria para que as pessoas conseguissem se relacionar harmoniosamente, positivamente, com o outro, que é tão diferente de mim? Então, eu acho, para sumarizar, primeiro, fique preparado para encontrar diferenças, mesmo onde acha que não há. Eu tenho aquele exemplo de La Revedere, Romero, que eu nunca pensava que ia encontrar uma diferença falando com outro romeno na mesma língua, uma expressão totalmente banal. Mas sempre esteja preparado para encontrar diferenças. A segunda coisa será: tenta aprender quanto mais possível com isso. Tenta estranhar o familiar e familiarizar o estranho. Por que não fazer pelo menos uma vez como o outro faz? Para ver se há algo para mim dentro daquilo. E a terceira coisa é: não mata a tua individualidade. Também preserve quem és tu, para voltar à tua primeira pergunta. Preserve a tua pessoa, o teu ser humano, e se as diferenças forem irreconciliáveis, alguma coisa que é contra os teus valores, contra a tua saúde, viver naquele lugar ou com aquelas pessoas, é também a tua escolha sair, mudar. Porque não podes mudar o outro. Exatamente, exatamente. Mudar uma cultura é impossível. E essa abertura para esse novo, essa abertura principalmente de coração, eu acho que é o primeiro antídoto para um dos piores males que a gente tem no mundo atualmente também, que é a questão da intolerância, né? Eu não tolerar o outro diferente de mim por causa da religião, por causa do costume ou por causa de qualquer outra coisa, né? Exatamente. E aqui tenho para acrescentar só mais um ponto. Eu nunca cresci, quando era criança, eu nunca senti estas coisas de mulher inferior ao homem, que mulher tem de fazer isso, homem aquilo, que era mais naquela altura, que preto, que branco, que não sei. Portanto, é-me difícil entender esta coisa de por que o outro julgar o outro assim. Eu acho que é uma fonte inimaginável de aprendizagem, as diferenças culturais. Exato. Pessoal, esse nosso papo maravilhoso aqui com o Hermil merece um like, merece um comentário no nosso vídeo, merece um compartilhamento. E para você que quer expandir mais ainda, leia os 8 artigos que nós temos nesse dossiê maravilhoso, falando sobre diferenças culturais, diferenças no mundo e como é que a gente lida com isso. Hermil, gratidão profunda, meu amigo, por mais essa colaboração sua na revista Coaching Brasil. Luciano, a gratidão é minha. Obrigado, muito obrigado. Pessoal, vocês que ficaram conosco até aqui, um beijo no coração de cada um de vocês. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. Até.